Fala galera de Lenço, seja bem-vindo mais uma vez aqui a esse encontro legal que tem sido criado e proporcionado através do nosso LideraCast. Você é muito bem-vindo a participar aqui com a gente. Hoje, olha, um tema, um assunto muito legal. Com certeza vai acrescentar muito aí as necessidades da sua realidade, no seu clube. E uma bancada de convidados aqui especialíssimos que eu vou apresentar daqui a pouquinho para você. Mas não se esqueça, hein, de nos seguir, de nos acompanhar nas redes sociais, Desbravadores UCB, Aventureiros UCB, e vem curtir esse episódio com a gente para você encaminhar aí, compartilhar para a galera querida aí do seu clube, as famílias envolvidas aí na sua igreja. Sem dúvida é um tema que vai ajudá-los aí bastante. Muito bem, hoje nós temos aqui um grupo especial de amigos, estão vindo pela primeira vez para participar deste episódio aqui no nosso LideraCast. Sejam muito bem-vindos, amigos, obrigado por estarem participando aqui com a gente. Sem dúvida vocês vão abrilhantar ainda mais o nosso debate, a nossa discussão. Eu quero começar aqui apresentando o meu amigo pastor Kevin Schock, ele que é o líder de desbravadores e aventureiros da Associação Paulista Sudoeste. Mas melhor do que eu falar, pastor Kevin, é você se apresentar. Então fala um pouquinho para essa turma querida que está aqui nos acompanhando, sobre você, se é casado, se tem cachorro, se tem filhos. Fala um pouco sobre sua família, o que você achar interessante compartilhar para que o pessoal te conheça melhor, crie as afinidades. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Pastor Jefferson, obrigado aí pelo convite. Feliz de estar aqui com o pessoal. Privilégio, né, participar deste podcast. Eu, Kevin Edson Schock Leon. Olha aí, nome chique, em outro nível, hein? Pelo nome, o pessoal já percebe, não sou brasileiro, sou peruano, nasci no Peru, mas já moro há mais de 20 anos aqui no Brasil. É mais brasileiro do que peruano, brasileiro, né? Mais coração brasileiro, né? A gente sente. Sente. Só no futebol, né? No futebol, quando é Peru-Brasil, a gente Brasil, vai pelo... né? Não, pelo Peru, né? Mas a gente já tem time aqui brasileiro e tudo mais. Eu sou casado. Minha esposa Albany, ela é arquiteta. A gente ainda não tem filhos. Temos um cachorrinho, uma cachorrinha chamada Mora. Eu tô há 10 anos já no ministério, né? E aí há 4 anos aí no Ministério Desbravadores e Aventureiros. É uma alegria estar aqui com vocês, nesse lugar bonito. Muito bom, amigo, obrigado. Esse lugar aqui é especial, né? Estamos Diferente. aqui no Cátria Analândia, curtindo em meio à natureza. Você vê, o pessoal vai mais para estúdio. A gente queria fazer um podcast que fosse mais Raiz. a cara, né? A característica do nosso ministério, raiz, natureza. E a gente está feliz de poder estar desfrutando desse momento e desse sonho aqui junto com vocês. Quero apresentar também aqui o meu amigo Jamil. Jamil, que é psicólogo, que é coordenador da área de desbravadores da Associação Paulistana. Mas também, amigo, fale mais um pouco aí sobre você, sua família, o seu trabalho. Compartilhe com a gente aí aquilo que você deseja, para que o pessoal possa te conhecer também melhor, amigo. Seja bem-vindo aqui para participar com a gente do LideraCast. Privilégio poder receber esse convite e poder atender também, não é, pastor? Estar com vocês aqui é sempre muito bom. Analândia é um lugar especial. Meu primeiro Campuri como regional foi aqui em Analândia, há alguns bons anos atrás, não é? E a gente, indo para esse contexto de família, sou casado, tenho 2 filhos, um deles inclusive casa daqui 15 dias, então a gente está nessa fase da vida aí, nessa correria também. Clima de preparação ou libertação? De preparação. Na verdade a gente está se preparando para receber uma filha, vai ser bênção, vai ser muito bom. Muito bom. E trabalhar com desbravador e aventureiro também sempre foi um privilégio nosso. O Ministério Jovem na época, no início, e agora o MDA na veia sempre. Então é um prazer poder falar sobre assuntos que podem contribuir com a nossa liderança, com a nossa direção, com os nossos meninos também. Então muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece, Jamil. Um prazer ter você com a gente nessa bancada querida. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E ele que é o anfitrião, né? Se estamos aqui em Analândia, estamos no território da Paulista Central. Ele que abriu o portão, ele que deu todo o suporte. Amigo pastor Hélio, obrigado aqui pela sua presença também. Você que lidera, né? A gente já deu aqui o spoiler, né? Os Bravadores Aventureiros na Associação Paulista Central, a PAC não para. E se apresente também aqui para o nosso pessoal. Os nossos líderes estão nos assistindo, nos acompanhando, que de repente não conheçam, podem ter agora a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre você. Obrigado pelo convite aí, Jefferson, colegas. Seja muito bem-vindo em casa aqui. Estou em casa, né? O lugar é muito agradável, o lugar é muito bonito.
eu faço um convite a todos que quiserem passar aqui no Catra Enalândia. Vende agora a proposta, que é boa, pode vender. Eu vou lá naquela câmera ali, olhe bem para mim, preste muita atenção. O pastor Erlo, que é o nosso presidente, convida você e toda a nossa administração a passar aqui em momentos agradáveis em Enalândia. Nós temos piscina, ginásio, nós temos quartos e você será muito bem-vindo aqui. Agora, voltando aqui, muito chefe, bom, um abraço. Bom. Então, assim, sou casado, tenho espirrar saúde. Saúde, chefe. Tenho 2 meninas, estou no 8º ano nesse ministério aqui, com Desbravadores e Aventureiros na mesma associação. Então, para nós aqui é um privilégio receber a União, os colegas e também participar desses temas tão importantes, né, tão relevantes aí para a nossa atualidade, para nós que trabalhamos com meninos e meninas na faixa etária desde aventureiros até desbravadores. Então, são temas de suma importância para o momento que nós vivemos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Amigo, obrigado também aí mais uma vez sua interação e participação aqui com a gente. Como o pastor Hélio, né, vinha aqui já falando, hoje nós vamos tratar de um tema, né, que também é muito importante. Cada episódio que você tem assistido aqui conosco tem visto assim, a sensibilidade de cada temática que está sendo produzida, desenvolvida aqui. E o objetivo com o LideraCast, nessas discussões, esses debates com líderes, pastores, com especialistas, é exatamente ajudar aí na sua necessidade. Às vezes está no clube, está chegando, está começando, ou quem sabe já é uma pessoa experiente, mas um determinado ponto, tópico, é uma coisa que precisa aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais. Então o LideraCast vem aqui para ajudar, para somar o conhecimento, as iniciativas que nós temos tantas nos nossos campos, para favorecer o melhor para a nossa linha de frente com os nossos clubes. E hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve essa questão da vulnerabilidade social, que a gente se depara muito, que a gente encontra muito dentro dos nossos clubes, seja desbravadores ou aventureiros. Então nós vamos tratar sobre isso. Mas antes de entrarmos aqui na pauta, eu não posso esquecer, porque chegou no LideraCast, tem que estar devidamente padronizado. Convidar aqui a nossa produtora Jaque, que tem nos auxiliado aqui com uma equipe maravilhosa, com o Rafa, com o Fabinho, com a Isa Moniz, que está aqui hoje também com a gente. Muito bem, nós preparamos o marganel padronizado aqui, ó, LideraCast, para você que está aqui nos acompanhando, para babar um pouquinho aqui, ó. Você que é colecionador, que quer ter tudo e a todos, esse aqui você não tem, mas eles terão. Tá aqui, Jamil, troca aí o seu organel, Pastor Hélio, Pastor Kevin. Ó, já tá com o preço. Graças. Aqui. Já tá com o preço aí, ó. R$40 esse? Não? Isso, esse é o preço de fábrica. Muito bem, agora estão devidamente padronizados para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Então a gente vai falar, como eu já falei aqui, já expressei, né, vulnerabilidade social, a gente ajudar os nossos líderes a identificar questões que envolvam, né, negligências, vulnerabilidades, abusos, como ajudar, como ser útil nesse sentido como pessoa, como líder, como responsável, como pai, como mãe. Então a gente vai tratar desse assunto. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: como um líder, ele pode identificar um desbravador ou um aventureiro que se encontre numa situação de vulnerabilidade? Tem sinais, tem evidências, tem algumas coisas que a gente pode assim olhar e perceber que não está muito bem, que a gente pode ali ter uma sensibilidade para querer ajudar, para querer contribuir e fazer uma correção de rota? Então eu já começo com essa questão. Você me permite, já claro, dentro dessa questão que você está levantando, eu acho que tem, na minha visão, acho que tem um tópico antes, que é a nossa responsabilidade. Muito bom. Então a gente vai abordar aqui como fazer e como ter a percepção correta, né? Mas eu entendo assim que todo líder que trabalha com essas áreas que nós trabalhamos aqui, nós precisamos entender a nossa responsabilidade acerca do tema, porque o cuidado, talvez um dos principais pontos para o nosso ministério é o cuidado que nós temos que ter com a criança, com o adolescente, com o jovem que está envolvido no nosso programa ali. Então assim, se nós entendermos a nossa responsabilidade, cuidado, o entendimento de que uma família entrega para a gente o bem mais precioso que eles têm, confia em nós. Então eles confiam que nós iremos cuidar, orientar, ver todas as possibilidades. Nós conhecemos de pais, de famílias que, né, deixam lá a criança conosco logo após o almoço e fica lá, ou na parte da manhã e fica lá até depois do almoço, ou às vezes o dia todo num clube lá. Então eles confiam em nós. Então nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade com os pais, com a sociedade, com a igreja, né? Sim. Muito bom, isso é bem lembrado. É um privilégio que nós temos nesse trabalho, mas sem dúvida uma responsabilidade tamanha
no cuidado com esses menores, né, com esses pequenos, com esses adolescentes. Mas, Jamil, você ia falar. Sim, a questão de identificar tem a ver muito com o papel do conselheiro, não é, pastor? O conselheiro que está muito perto da criança, e o quanto mais ele se envolve com essa criança, maior a capacidade dele de perceber mudanças de comportamento que às vezes são sutis em situações como essas e que permitem, a partir dessa sutileza, dar ao conselheiro a possibilidade de poder conversar com essa criança para poder entender a sua necessidade então, a partir disso. Aqui, Jamil, então as evidências, os sinais, eles necessariamente não são tão assim claros. Às vezes é na minúcia de uma ação, de um comportamento que você pode perceber de forma discreta alguma coisa que não esteja tão bem. Com certeza. Existem algumas crianças que vão levantar a mão e vão pedir socorro, abertamente. Estou passando por essa situação, isso acontece em alguns casos. Mas a maioria das vezes, a criança se sente inclusive culpada em virtude de um abuso, de uma situação que aconteceu com ela, e por conta disso ela se retrai. E o sinal mais claro que a gente pode observar é exatamente esse, a mudança de comportamento. Às vezes aquele menino, aquela menina que era super alegre, fazia tudo, gostava de participar, de repente ele para de participar, para de se envolver, e aí esse comportamento levanta uma bandeira de que pode haver uma situação ali que precisa de atenção. E aí tem outro ponto importante dentro que o Jamil está tocando, que é a questão do conselheiro, porque se nós tivermos conselheiros treinados, preparados para voltar, talvez fazer aquilo que é a situação do conselheiro, que é visitar, que é estar sempre perto, que é saber o momento de um abraço, de uma conversa. Então ele ter o cuidado em fazer essa análise. Ele talvez não seja um profissional, que nem Sim, o Jamil, tal, mas ele tem que ter o tato para se aproximar da criança e entender pelo menos um dos sinais ou algum sinal que possa identificar, porque como o Jamil falou, a criança vem, às vezes ela se fecha, tem criança que ela grita, briga, então são vários pontos assim, mas o conselheiro bem treinado, visitador, um cuidador, ele vai saber orientar e ter essa visão. Eu gostei do que o pastor Hélio falou com relação à visita. Obrigado. Quero te agradecer. De nada. Eu acho que um dos grandes desafios que o clube tem é não só ter o contato ali no clube, mas também ter o contato com a família, né? E é um desafio visitar o Desbravador Aventureiro, conhecer a família, porque são famílias que têm muitas condições, poucas condições. Então eu acho que isso é fundamental para identificar, você conhecer a família, saber as necessidades das famílias. Às vezes a gente consegue também dar um suporte para a família, porque às vezes a família age de uma forma que eles não sabem que estão agindo de forma errada. Então eu acho que isso é fundamental, não entender eles, saber a nossa função, mas conhecer também a família, que eu acho que aí sim a gente pode ajudar melhor cada desbravador ou aventureiro. Família é importante, né, quando você traz para perto da resolução da questão, do problema, né? Mas deu para ficar claro aqui para a gente, né, que a possibilidade de a gente identificar sinais dessas situações de vulnerabilidade. Mas uma vez que eu identifiquei, né, que eu sou esse conselheiro, eu sou esse diretor, essa pessoa do clube que bem treinada, preparada, lidei ali com uma situação que foi identificado um problema de vulnerabilidade. Então, sabendo que há uma situação de vulnerabilidade, qual então deve ser o primeiro passo para eu poder ajudar, de fato fazer uma diferença de maneira prática? O que vocês entendem que podem ser esses primeiros passos para a gente ajudar nesses sinais de negligência, de abuso, né, que possa ser? Eu acho que aí abre um leque um pouquinho maior. Porque, por exemplo, eu já atendi uma criança que foi abusada. E aí a questão de crime, que daí o caminho teve que ser um caminho policial, sem criminal. Eu me consultei com um advogado, né, da associação, a gente falou com os pais, indicou que a família fosse procurar então, a polícia, fazer boletim de ocorrência, então teve toda uma situação. Às vezes a criança é maltratada, daí tem acho que um outro caminho, então são caminhos. Eu acho assim que cada vulnerabilidade exige um passo, todas elas precisam de uma ação. A gente nunca pode ficar sem fazer nada. Nós precisamos agir, porque nós somos defensores. Claro. Nós estamos numa função de liderança que defende a integridade da criança, do juvenil e do adolescente. Então nós temos que agir.
diante do problema, como é que nós vamos agir? Por exemplo, uma situação assim, citando o caso, uma criança de 11 anos procurou um regional nosso, dizendo que naquele final de semana ela ia para casa do pai, mas ela não queria ir, porque quando chegava na casa do pai, o pai abusava. Então assim, o regional ligou para a mãe, chamou a mãe, conversou com a mãe, falou que a menina falou aquilo e indicou então que ela procurasse os órgãos competentes para resolver a situação. Então nós temos que fazer todo o processo de orientação. Então abre várias possibilidades para ver como a gente trabalha. Então com muita inteligência, sabedoria, a gente tem que orar a Deus e agir. A gente não pode ficar de braços cruzados. Então eu só acrescentar aqui, eu acho que logo que a criança é identificada com o problema, e talvez você, conselheiro, o importante é falar para a diretoria. A diretoria precisa saber disso. E dependendo do caso, né, se é muito grave ou menos grave, o pastor também tem que ter ciência do problema. E aí sim, com o diretoria, o pastor que você fala é o pastor distrital, né? O pastor distrital. E aí sim, quanto mais grave, aí você pode falar talvez para o regional, distrital. E aí você vai tendo sabedoria para agir de forma rápida, mas de forma sábia também. Eu acho que esses passos são importantes, complementando aqui o que o pastor Hélio falou. E aí eu vou fazer uma ponte com o que o pastor Kevin falou a respeito da questão da importância de visitar a família. E eu digo isso porque normalmente quando a gente se depara com uma situação dessa, a primeira coisa é o senso de justiça. Eu preciso fazer justiça, isso não pode acontecer com o meu desbravador, com o meu aventureiro, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer uma denúncia. E às vezes, obviamente, a partir do tipo de abuso que aquela criança passou, acontecendo dentro da sua própria casa, essa família também precisa de ajuda tanto quanto a criança. E aí eu estou isolando, obviamente, um abuso sexual, às vezes o abuso físico, o abuso psicológico. Isso precisa também ser estendido para a família de forma que esse apoio que a igreja dá seja importante. E aí, indo ao ponto do que o pastor falou, uma coisa que é extremamente importante é, se a criança de alguma forma manifestou o comportamento ao ponto de ou você, pela iniciativa, falar com ela, ou então ela te procurar para falar, é importante tentar diminuir o máximo possível de que esse assunto se espalhe, para evitar o constrangimento da criança. Isso também é muito delicado. Às vezes a criança não fala com medo de como é que isso vai repercutir no clube, com os amiguinhos. E especialmente comportamento né? Comportamento natural deles. Né? Eles não querem se expor porque não querem ser expostos a algum tipo de humilhação, de bullying, né? Seja lá o que for com aquilo que aconteceu com ele. Né? Exatamente. E aí, em virtude disso, por isso, inclusive, o comportamento de alguns deles se fecharem. Então, eu também vou na linha do pastor Kevin. A ideia é, chegou uma situação dessa para o conselheiro, para o membro da diretoria, procura ali a liderança imediata do clube. O diretor vai acionar o ancianato e o pastor para juntos tomarem uma decisão de qual é a ação que se tomará a partir daí. Em alguns casos, caso de denúncia, de polícia, mas também passando pela família, isso tudo é muito importante. Porque a situação é muito difícil, porque em alguns casos, vários casos, o abuso é na família. E a criança, quando vem para o clube, ela não vem... Geralmente pessoas próximas. Né? Pelo que a gente tem de ver e quando a criança, em algumas situações, vem ao clube, ela não vem ao clube só porque é legal, porque é muito legal ser desbravador, aventureiro, mas ela vem ao clube porque é um pedido de socorro. É um refúgio também. Pedido de socorro. Então, tem crianças que a melhor refeição dela é no clube. Olha tem aí. Crianças que são abusadas em casa, que quando chega no clube, ela vê a identificação do diretor ou da diretora como um pai, como uma mãe, um tio presente, alguém que ela está querendo abraçar, que ela quer desabafar, que ela quer... me ajude, por favor. E ela tem crianças que não querem nem voltar para casa, porque o problema está em casa. Então, assim, o negócio é bem profundo, então tem que ser bem analisado, com orientações, pastor da igreja, um advogado, uma junta de pessoas ali que vão trabalhar a situação para como melhor defender a criança. Sim, muito bom. Integridade. Tem como a gente pensar em maneiras e formas de agir com a nossa responsabilidade devida, né? Sem assim atropelar, sem passar dos limites com relação à privacidade da família, porque às vezes a família ela também, né, exige algum tipo de privacidade. E como a gente pode lidar com esse tipo de situação, né? Agindo com as nossas responsabilidades e respeitando a privacidade da família. É um desafio, né? É difícil. É um desafio. Primeiro, eu acho que o desafio é conversar com a criança.
né? Às vezes a criança, que nem o Jamil falou, ela não se abre. E a gente precisa ter muito cuidado para não pressionar também a criança com relação a isso. Então acho que o cuidado primeiro tem que ser com a criança. Ter empatia e não pressionar a criança. Depois também, na hora de falar aos pais, às vezes a gente vai confrontar diretamente os pais e talvez não seja o melhor caminho isso. Então por isso a importância de sempre ter uma pessoa, a diretoria junto, um pastor junto, para enfrentar esses desafios. Então eu acho que com a criança, muito cuidado, empatia com as famílias, não enfrentar diretamente, conversar, porque aí você consegue ter uma melhor solução. E às vezes, inclusive, a própria criança não quer que seja dito para a família, uma vez que o abusador está lá dentro de casa também, ou é muito próximo da família a ponto de criar algum tipo de problema. E aí o papel da diretoria é incentivar essa criança a que ela também procure essa ajuda, para que aí a gente chegue na família. E quando chegar na família, a ideia sempre é o entendimento de o quanto que a família tem compreensão daquele fato e de como que a gente pode ajudar a família. Só para vocês terem uma ideia, recentemente chegou para mim uma situação lá no campo de um diretor que falou: olha, estou aqui com a denúncia pronta, eu só quero saber se eu faço essa denúncia anônima ou se eu faço essa denúncia indo lá no conselho tutelar, porque a criança está passando por uma situação de abuso físico dentro de casa. Falei, tá ok, então antes de mais nada, vamos passar por essas etapas, a sua direção sabe? O seu pastor, o seu ancião sabe o que a igreja está disposta a fazer por essa família em virtude do que está acontecendo com essa criança. Qual é o entendimento que se tem com essa família? Moral da história, a criança, depois de muita conversa, ela tinha um comportamento adverso, a mãe obviamente bateu e exagerou e de alguma forma, pelo entendimento, foi sim um caso de abuso, mas entra naquela linha de o quanto que também tem o outro lado, de forma que esse outro lado precisa ser compreendido não só como o pai, a mãe é o problema da família e a gente precisa penalizar. Não, como é que a gente pode entender e a partir desse entendimento, como entrar nessa família para ajudar, oferecer ajuda. Eu vejo assim, eu volto a frisar que a nossa parte é uma parte de ação, mas a gente talvez não sejamos nós que resolvemos os problemas. Para isso nós temos órgãos legais. A nossa parte é assim, detectar talvez um problema e encaminhar. Porque é o que o Jamil falou, às vezes tem os dois lados na casa. Não estou dizendo que a criança é culpada, não estou dizendo isso, mas tem os dois lados. Então a gente precisa encaminhar para as pessoas especializadas na área específica, ou é um psicólogo, ou é uma delegacia de defesa da criança, ou é uma área específica. Agora, o que nós precisamos ter? Bons comunicadores, pessoas sábias, pessoas que estão envolvidas direto com aquela situação, tipo o diretor do clube, a diretora, alguém que conhece a família, alguém que a família confie, ou alguém que sabe trabalhar a situação para chegar e comunicar: olha, nós percebemos que está acontecendo isso, o meu dever legal é fazer isso. Então a gente tem que deixar claro para a família, perfeito, que nós sabemos que está acontecendo isso e que está acontecendo aquilo. Nós podemos fazer assim ou a família pode seguir nesse caminho. O que nós talvez não consigamos é resolver algumas situações e aí sai um pouquinho da gente. Mas o nosso dever é encaminhar, pelo menos para que a família saiba, para que todo mundo envolvido. Eu penso dessa forma. Vamos pensar agora de maneira preventiva, o trabalho de conscientização, porque a gente está aqui discutindo já o problema, né, a natureza do problema em si, mas como clubes, desbravadores, aventureiros, a gente pode já ter uma ação na comunidade, especialmente com as famílias que são atendidas pelo nosso clube, a gente pode fazer um trabalho de prevenção, de conscientização, dando dicas e sugestões para os nossos líderes que estão aqui nos assistindo. De que forma a gente poderia fazer esse trabalho de prevenção, de conscientização com essas famílias, com esses pais, com esses responsáveis, cuidadores? Como a gente pode ajudar? Porque conscientizando ali de repente a comunidade, as pessoas que estão envolvidas, as famílias, a gente pode prevenir, a gente pode, né, interromper, quem sabe, alguma situação nesse sentido e contribuir de uma maneira que a gente salve a vida de alguém. Nos aventureiros, Jefferson, nós temos algo conhecido como rede familiar. A rede familiar envolve as famílias dos aventureiros que
ainda não fazem parte da comunidade adventista, que fazem parte. Então eles chegam ali e vão para a rede familiar. Na rede familiar, a gente pode trabalhar com palestras, orientações. Então a cada 15 dias a gente pode trazer os pais para um momento especial de direcionamento. Então a gente trabalha muito quebrando o silêncio na igreja e em algumas situações o silêncio tem que ser quebrado mesmo, com mais força do que a gente tem feito. Então, assim, eu acho que conscientização aos pais, deixar claro as orientações que o clube dá, deixar claro o manual administrativo do clube, das situações que acontecem, a posição da liderança, do pastor com relação a tais situações. Olha, se acontecer isso aqui, nós como igreja, como comunidade, como clube, nós agimos dessa forma. Quando fica claro, é como a gente faz em acampamento. Chega no acampamento, a gente já diz as regras do acampamento. Não pode isso, não pode ir para cá, não pode ir para cá. Entrou no clube, é assim, não pode assim, criança não pode fazer isso, adulto não pode fazer isso aqui, tá? A gente tem que deixar claro, porque se houver um abusador, alguém nesse sentido, ele sabe, aqui eles estão de olho. Então a gente deixa claro a regra do jogo. Muito bom. O manual, e ele começa falando ali, o manual administrativo do desbravador e do aventureiro também, não é? Falando sobre compreender o aventureiro, compreender o desbravador, e nessa matéria, em ambos os manuais, ele fala um pouco sobre essa questão do abuso e de como lidar, inclusive, com a questão da prevenção do abuso. E passa muito pelo que o pastor Hélio falou. A gente precisa informar, não apenas os pais, mas, obviamente, que na linguagem da criança, à medida daquela compreensão que a criança tem dos fatos, mas a gente também precisa falar para a criança sobre assuntos como sexualidade, que inclusive até manual, especialidade do manual, não é, dos desbravadores, para que ele tenha compreensão clara de aonde, o que ou quem é que pode ter conhecimento ou tocar, encostar ou não encostar em determinadas partes do corpo. A criança, quanto mais ela tem conhecimento, maior é o poder que ela tem de dizer não. E a gente tem essa responsabilidade enquanto liderança de poder ensinar a criança quanto ao que se pode e o que não pode, para que ela tenha a capacidade de dizer não, eu não aceito isso, e aí dessa forma impedir que os problemas aconteçam ou pelo menos minimizá-los. Eu mencionei, desculpa, Jorge, mas eu mencionei a rede familiar, mas para os desbravadores a gente também tem a rede de pais, que se não há, pode ser criada. Sim. Então você tem a rede de pais, você vai dar orientação, e da mesma forma que a gente faz com aventureiros, tem algumas diferenças, mas você pode usar essas duas ferramentas para fazer esse trabalho de base. E o Jamil falou bem aqui, trabalhar as especialidades, porque a criança, e eu vou dizer que a maior parte dos pais também esperam que a gente faça isso. Eles estão esperando, eles olham para a gente e falam assim, qual vai ser a atitude deles agora? É um clube da Luluzinha, de oba-oba, ou é um clube sério? Quando você mostra seriedade, ele fala assim, posso colocar meu filho aí? Se você tem seriedade, ele fala assim, meu filho vai ser bem cuidado aí. Então eu estou seguro. Então é todo um processo de educação. Desculpa, o manual... Não precisa, o Choque não quer falar, vamos falando. Não, pode falar. Deixa ele de fora. Dois feras aqui. O Manual dos Aventureiros, nessa nova versão, na última atualização, ele fala que o clube, ele é um clube de famílias para ajudar famílias. Então, essa é uma responsabilidade que o manual atribui à sua liderança. Bem claro, né? Exatamente. Bem claro. Não, e eu acho que orientação é fundamental, o grupo, né, de pais para desbravadores e aventureiros, e eu acho que também, já indo... porque a gente lida com coisas espirituais. Eu acho que o evangelho, ele já começa quando uma família é transformada, muita coisa é transformada também. Então, além de nós sermos clubes desbravadores sérios, com regras sérias, e eles sabem disso, e a gente segue isso, nós também estamos dispostos a levar o evangelho. E quando a gente leva o evangelho, seja classe bíblica através da criança, seja visita para os pais, orientando e levando o evangelho, isso também vai transformando famílias que sabiam que faziam muita coisa errada com seus filhos, vão sendo transformados. E aí vai mudando não só o desbravador, mas a família inteira e uma geração inteira. Então acho que o evangelho também tem transformado famílias com relação a isso. Óbvio que é o evangelho também com orientações, seguindo regras, seguindo princípios, seguindo as leis dos homens, mas o evangelho também é fundamental para orientar e transformar. Bem destacado. Mas agora pensando na pessoa do líder, porque você demandar com uma carga pesada dessas questões que envolvem a vulnerabilidade, não é fácil. Então, como o líder, né, ele deve lidar com esse peso, com essa responsabilidade? Porque é todo mundo que vai saber lidar com isso?
né? Porque hoje existem esses fatores de inteligência emocional, né? Que são bastante discutidas dentro da sociedade, do indivíduo saber gerir emoção. Nós como pastores, a gente lida muito com essa perspectiva, né? De manhã você está lá pregando numa igreja, tá ali feliz, animado, aí mais tarde você vai para um velório, vai fazer um funeral, aí à noite você vai visitar uma família que está ali querendo, né, se divorciar e tal. Então a gente lida com esse mix de emoções ao longo de um dia de trabalho. E às vezes o líder ele não tem essa mesma preparação e lidar com algumas situações, nem sempre alguns estão bem preparados para isso. Então, como a gente ajudar o nosso líder a ter essa emoção trabalhada, equilibrada, porque o equilíbrio dele vai ser extremamente necessário, suficiente para lidar com o equilíbrio com o problema que ele está lidando. Né? Porque se a situação já é ruim e o camarada, né, tende com o seu desequilíbrio piorar, então o problema ele vai se potencializar e se multiplicar numa coisa muito maior. Então de que forma a gente pode ajudar os nossos líderes a ter esse equilíbrio, a lidarem com essa carga, né, dessas emoções tantas que são lidadas com situações de vulnerabilidade? O que vocês acham? Por favor, vai lá. Nós... Obrigado. Obrigado. Apoio. Se quiserem beber água, a gente pode beber água. Cantil aqui. Eu acho... Só para dar um recadinho, desculpa, pastor. Você que está aí nos assistindo, você vê cada episódio, né, 4 cantis assim na mesa, aí fica pensando, cara, eles bebem, né, o mesmo cantil. Olha, não, calma aí. Cada episódio, com exceção, né, do meu aqui. Mas esse aqui não era do pastor Dulci? Esse não. Talvez ele tenha bebido isso aí, né? Tá. Brincadeira. Cada episódio aqui a gente tem um cantil para os nossos convidados, viu? Então fiquem à vontade aí para beber, para usar. Não é figuração, tá? E então, é água mesmo. É água mesmo, água potável. Pelo menos é o que dizem aqui no Catrenalândia, né? Que a água é potável. Eu vejo muito assim, Jefferson, tem alguns diretores e muitos da diretoria que eles já estão há muitos anos, mas também tem aquele grupo que tem uma rotatividade muito grande. Então, chega todo ano pessoas novas, tanto que daí nós temos os treinamentos básicos de diretoria todos os anos. Então tem para aquele que é mais novo, mais avançado. Mas assim, eu ainda vejo que existem muitas pessoas despreparadas para trabalhar. E não é por falta de treinamento, porque todos os anos nós damos treinamento no início do ano como associação e aí depois ao longo do ano com os regionais. Então eles sempre voltam ao tópico, a gente sempre pede para eles voltarem naqueles tópicos e tudo. E tem no SGC também, né? Tem no SGC também, que é o Sistema de Gerenciamento de Clubes, mas ainda há pessoas despreparadas e às vezes não é por conta de que nós não estamos passando a informação, é por conta da intenção da pessoa, porque a pessoa tem que desejar entender sobre o assunto para poder ajudar. Então, eu vejo assim que a parte das associações, que é treinamentos, orientações, eu vejo que tem sido bem feito. E tem sido bem feito porque o líder tem pedido para que a gente faça, né? Obrigado. Né? Então, assim, mas é bem feito. Falta algum detalhe? Talvez falte. Poderia melhorar algumas coisas que a gente possa fazer melhor? Pode. Mas eu acho também que a pessoa que assume a função, ela tem que se inteirar para poder fazer acontecer diferente. Senão a gente vai ficar sempre patinando. Porque assim, tem aquele que está mais tempo, e o que está mais tempo às vezes já está sossegado, eu já sei tudo. E às vezes passa despercebido uma ação, ele também precisa de uma reciclagem. Tem o novo que precisa de tudo para aprender e ser um bom. Então assim, eu acho que no meu ponto de vista, para dar um início nessa pergunta, eu acho que seria importante tanto a associação, talvez rever algumas situações, e o liderado que chegou agora, ele se inteirar um pouquinho melhor também. Eu acho que também tem a questão de o peso não é só para uma pessoa, existe diretoria. Então eu acho que você pode aliviar uma decisão ou um problema, não só você tem grupos, como ele falou, tem pessoas novas e tem pessoas também de muita experiência, então alivia esse peso compartilhando a dificuldade para você saber, né? A Bíblia fala, né? No conjunto de pessoas que a gente toma as decisões corretas. Então eu acho que esse é um passo fundamental. Você não está sozinho, você tem uma diretoria, tem um distrital, tem um regional, tem pessoas que podem te ajudar. Se sentir então que não tem preparo, que não tem condição da experiência, da emoção
condição para lidar com a situação, a melhor coisa é se respaldar com alguém que possa se validar disso. Né? Eu só fiquei impressionado que o Choque falou antes que o Jamil. Isso não pode acontecer. Você tem que esperar o Jamil falar. Você quis cortar o Jamil. Pode falar, Jamil. Desculpa. Muito obrigado. Você viu, né, Jamil? Você é autoridade no assunto. Você já pensou se o professor ali tivesse aqui, o que ele falaria? Uma questão que eu costumo falar quando ando por aí nos clubes e nos treinamentos de liderança é exatamente isso. O manual, ele fala de nós e amarras, ele fala de acampamento, ele fala de técnicas que a gente pode dominar e todas elas têm o seu valor e são importantes. Mas o manual administrativo do clube, ele começa com essa ideia do compreender o desbravador, porque a gente não lidera clube, a gente lidera pessoas que estão dentro do clube. É porque o foco não são essas ferramentas, o foco é a criança. Exatamente. Esse é o foco. Então, e isso daria um outro episódio podcast, né? Obrigado. O foco, obrigado. O foco, já estamos convidados. Anota aí nossa produção. Se for com essa equipe, beleza. Porque aqui surgiu exatamente, podia né? ser essa mesma equipe ano que vem, bem inclusive. lembrado, né? A gente às vezes tem líderes, né, que são desequilibrados com o seu foco, porque só pensa na ordem unida, só pensa nos nós e amarras, na fogueira, na parte do camping, e esquece daquilo que é mais importante, que são as pessoas. Não é o tema, mas já que você falou, eu só queria... coração, eu queria fazer uma ilustração. Tá sendo gravado. Uma ilustração que eu gostei, que é assim, é a padaria, questão da padaria, né? Padaria, qual é a missão da padaria? A missão da padaria é fazer pão. Só que hoje, em São Paulo, até em Sorocaba, né? Um abraço aí pra Sorocaba, Paulista Sudoeste. Não vai falando na padaria, senão eles vão ter que pagar o episódio. Então, é boa a coxinha lá. Tem uma padaria que o foco não é fazer pão. Eles não vendem pão. O foco, essa padaria é conhecida por outra coisa. E ele já falou, que é a coxinha. Né? E óbvio, não tô falando só dessa padaria, de várias padarias que acabaram... o pão, a qualidade ficou ruim, eles vendem outras coisas, pizza, vendem um monte de coisa. Eles perderam a missão, né? E às vezes acontece isso com o clube, né? O clube, qual é o nosso foco? Salvar do pecado e guiar no serviço. E às vezes a gente gasta energia em outras coisas que a gente não deveria, e quando a gente precisa ir pro foco, então a nossa missão é fazer pão. Não é, falando, não é coxinha, é pizza, é fazer pão. Sim. E a gente foi chamado para isso, né? Eu costumo fazer uma ilustração, uma provocação nas minhas palestras quando eu falo desse tema, e eu ponho lá um cockpit de um avião e falo, é meu, eu deixo você pilotar, o combustível é meu, a única condição é que você tem que trazer ele de volta aqui inteiro. Ninguém vai, eu não sei pilotar. Eu pergunto, por que você não aceita? Eu não sei pilotar. Se a gente não pilota algo que tem um valor determinado, não importa quanto custe um avião, quanto é que custa a vida de uma criança e quem somos nós para ousar pilotar algo que a gente não compreende? Aí eu vou no ponto da sua pergunta. A gente está falando de pessoas que lideram pessoas, e o fato de sermos pessoas, isso significa dizer também que a gente passou por alguma situação de vulnerabilidade. Alguns dos nossos líderes, inclusive, passaram por condições de abuso na sua infância, e às vezes lidar com essa situação provoca emoções e situações que vão num cerne muito pessoal. Daí a condição de dizer, né? Exatamente, a questão de, olha, esse assunto aqui eu não consigo me envolver, por isso nós temos uma diretoria, e por isso que é importante acionar outras pessoas que possam lidar com o assunto que eventualmente eu entenda que por alguma razão eu não consigo lidar. Não é demérito você não ter a capacidade de lidar com todos os assuntos, mas é extremamente necessário que ao chegar uma demanda dessa, você distribua para quem esteja preparado ou se sinta bem para lidar. E só assim, tome cuidado com o senso de justiça. Não pode falar, Hélio. Você... Não, e hoje a comunidade onde os clubes estão inseridos, a comunidade adventista, ela tem uma gama de profissionais. Então, assim, se naquela comunidade onde a igreja está inserida não há um psicólogo como o Jamil, um profissional assim na área, mas uma igreja próxima tem. Então, assim, o diretor, a diretoria, às vezes que não está bem preparada, ela não precisa assumir todo aquele fardo. Ela pode buscar auxílio dentro da comunidade mesmo adventista que entende bem do processo de clube. Porque hoje, daqui no estado de São Paulo, nós estamos falando aqui, nós temos quase um clube em cada igreja. Praticamente um clube em cada igreja. Amém. Amém, Jefferson? Amém. E então, assim, nós temos clubes, o entendimento da metodologia é entendido por todos, das igrejas, da comunidade adventista, e profissionais, eles se prontificam a ajudar, que é o caso dele, por exemplo. Que ele não está na linha ministerial, mas é um pastor para onde ele trabalha, e ele atende voluntariamente quando ele não está no trabalho dele. Então, assim, isso nos ajuda a separar um pouco, tirar um pouco o fardo da liderança da igreja, quando ele entende que ele precisa buscar auxiliadores.
E, inclusive, nesse preparo de como me tornar competente para atender determinadas demandas ou transferir informação, transmitir informação, o manual menciona também, não é, que você pode chamar psicopedagogos, psicólogos, enfermeiros, médicos, Exato. Pessoas que são especialistas na área para tanto capacitar a liderança quanto as crianças e as famílias. E, falando em nome dos colegas psicólogos, a gente tem um grupo de psicólogos adventistas e a disposição de poder contribuir é gigantesca. Quando de vez em quando alguém recebe um convite lá no grupo, olha, não posso aceitar, alguém pode ir em determinada igreja, determinado clube, a gente sempre tem uma rede de apoio e estamos disponíveis para ajudar, com certeza. É uma ideia legal que poderia ter, né, nas associações Mas assim, o que eu ia falar é só acrescentar o manual fala de interlocutores preparados que a igreja tem como profissionais, advogado, cada associação tem advogado que ele está disposto também a responder às suas dificuldades. Então era só isso. A gente, graças a Deus, dentro do clube, dentro da igreja, nós temos interlocutores, pessoas preparadas que podem nos ajudar a tomar decisões, né? As melhores decisões. Muito bom, amigos. O papo tá legal, fluindo aqui. Olha, que bancada especial aqui participar com vocês. Mas, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Agora vocês fazem aquele... Mais natural, Hélio. Mais natural. Do Hélio. Estamos finalmente... Filma o Hélio. Chegando no final de mais um episódio. Não sei se melhorou, mas tudo bem. Tava ruim, parece que ficou pior. Mas enfim, amigos, o nosso líder que está aqui nos assistindo, o nosso membro aí da diretoria dos nossos clubes, com certeza deve ter aprendido muito e colhido muito aqui das informações que vocês passaram. Mas se a gente tivesse que fechar agora, cada um, né, pensa aí, em poucas palavras, tivesse que fechar o resumo de tudo que foi falado aqui, né? De tudo que foi falado, retém isso aqui, guarde isso daqui. O que você gostaria de deixar de mensagem, de consideração final para esse nosso amigo, a nossa amiga que está nos acompanhando nesse episódio? O processo que nós temos com crianças, aventureiros, bravadores, é o melhor processo que existe na igreja adventista e qualquer outro segmento religioso, que é a frase que a gente carrega: salvar do pecado e guiar no serviço. O salvar do pecado tem duas conotações. Primeiro é salvar os que estão fora e depois salvar os que estão dentro. Então, e guiar no serviço é o maior processo de discipulado que a gente tem, com cadernos, com tudo, com classe, com tudo. Então, assim, esse processo que nós vivemos é um processo de educação e ensinamento. Então, para o diretor, para o líder agora, é o seguinte: não desista, lute sempre, porque você está no melhor processo que poderia existir para trabalhar com crianças de 6 a 15 anos. Ali você vai poder identificar problemas, ajudar a criança, encaminhar a criança, e lá no final, quando você ficar mais velho, você vai ver assim, o jovem, o adulto, o pai de família dizendo: muito obrigado, foi muito legal quando eu fui do teu desbravador. Hoje eu sou um líder, hoje eu sou um bom cidadão, hoje eu sou um profissional numa área, porque eu aprendi com você ser uma boa pessoa e um bom cristão. Né? Para todas as outras coisas existem, mas para isso não tem preço, né? Não posso falar o nome do cartão, mas... Muito bom. Você falou que o pessoal procurou frases, não é que eu procurei uma frase aqui. Parabéns, Choque, parabéns. Mas eu gostei dessa frase aqui, que fala assim, que um clube relevante não fecha os olhos à dor, estende as mãos com compaixão e fé. Então eu acho que o grande desafio é a gente poder, como diz o Espírito Profecia, né, suprir as necessidades. E é assim que a gente consegue alcançar a pessoa e levar o evangelho. E eu queria também acrescentar aqui um texto de Parábola de Jesus, Espírito Profecia, que diz assim: é nosso dever tentar aliviar as misérias da vida, mas não carregue sozinho o fardo de salvar o mundo. Este fardo é de Cristo. Então nós não estamos sozinhos nessa missão. Desculpa, quem escreveu? Espírito Profecia, Parábolas de Jesus, Ellen White. Muito bom, bonito texto. Então, esse fardo é de Cristo. Então, estamos juntos com Cristo para cumprir a missão. Então, se você está um pouco desanimado porque os problemas são grandes, lembra, você não está sozinho. Cristo Jesus está do teu lado. Amém. E aí eu pego o gancho de por que Cristo fazia isso, ele se misturava com as pessoas. Eu entendo que é primordial que o líder se misture com os desbravadores.
os abusos hoje não estão contemplados apenas na questão sexual ou física. Também existe o cyberbullying, que é uma forma de abuso. Também existe o abuso psicológico, que às vezes é como quando a criança é tratada, a forma que se fala com aquela criança. E quando você se envolve com ela, você está onde ela está, inclusive nas redes sociais dela, vendo aquilo que ela posta, aquilo que ela curte, você tem uma possibilidade maior de poder orientar, resgatar e dar para ela um significado, um sentido novo daquilo que ela muito busca, que às vezes é em você como líder, uma confiança maior às vezes que infelizmente ela tem no próprio pai, na própria mãe ou no contexto da família, exatamente por conta de o problema dela estar ali inserido naquela situação. Então, se envolva com as crianças, esteja onde elas estejam, tenha paixão pelas crianças e se lembre, eu vou repetir, a gente lidera pessoas, isso é primordial. Top, amigos. Muito obrigado pela participação de vocês. De coração, foi muito bom, muito produtivo aqui o nosso bate-papo. E sem dúvida, você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, deve ter aproveitado bastante. Então não se esqueça, viu? Nos acompanhe nas redes sociais, Desbravadores UCB e também Aventureiros UCB. Agora, se você gostou desse episódio, curta aí, comente o que você curtiu e compartilhe para a galera toda saber desse assunto, dessa pauta que foi aqui compartilhado pelo nosso amigo Jamil, Pastor Hélio, Pastor Kevin. Deus abençoe vocês todos. Estamos juntos sempre. Maranata! Valeu, galera.